fazendo a sequência de questionamentos. O sistema maligno cria um dilema em toda a humanidade. O conflito interno entre as pessoas, ou nas pessoas. Há uma libertação para isso? Esse conflito interno que as pessoas ficam nesse dilema. Será que eu estou no caminho? Será que eu não estou? E isso cria um conflito. Há uma libertação para isso, espiritualmente falando. Nós temos que buscar enxergar isso, porque tem muitos irmãos que estão passando por dificuldade, aflitos, e acabam muitas vezes caindo até na chamada depressão. O sistema maligno implementa tudo isso, né? Diante da ansiedade que as pessoas vão criando, devido à busca pelo caminho certo, o caminho da salvação, e a religiosidade colocando esses variados caminhos que foram citados já aí. E agora, nesse retorno, após o intervalo comercial, o sistema maligno, irmão Wagner, ele cria esse dilema e esse conflito interno que fica dentre as pessoas, fazendo as pessoas se afligirem. Há uma libertação para isso, espiritualmente falando? Fica à vontade, meu irmão. Irmão Wagner acho que caiu. Caiu o irmão porque acho que ele colocou o dedo errado. Vamos ter que aguardar. Louvado seja Jeová dos Exércitos, mas a gente pode passar para o irmão Roberto Flávio, se ele está pronto. Compreendeu o que foi dito, irmão Roberto? Louvado seja Jeová. Fica à vontade. Está com o microfone fechado, irmão Roberto. Voltei agora aqui. É porque a imagem, quando saiu fechou para mim aqui, eu não estava conseguindo falar com os irmãos. Bom, o irmão Wagner voltou, volta a pergunta para ele. Não sei como caiu aqui. A gente notou e já estava passando para Vamos passar para o irmão Roberto, irmão Wagner, enquanto o irmão Wagner vai se restabelecendo. Vamos passar para o irmão Roberto. Enquanto isso, o irmão Wagner vai se restabelecendo, vai se organizando, porque é sempre meio complicado, né? Fica à vontade, irmão Roberto. Aleluia. Nós sabemos que Yahshua veio para descomplicar o caminho dessas pessoas que estavam tortuosos. Quando ele chegou aqui, há mais de 2000 anos atrás, Yahshua encontrou uma fortaleza religiosa, onde muitas daquelas pessoas da sua época eram refém dessas fortalezas. Então, quando Yahshua chegou aqui, ele encontrou 4 resistências religiosas da época, e eu quero citar só algumas, para não ficar muito extenso. Havia ali naquela época já os fariseus, os arsênios, os zelotes, junto com os religiosos escribas, saduceus, e um judaísmo já descaracterizando-se. Hoje, dentro de uma linha judaica, a gente vai ver várias características de interpretações de textos. Mas voltando aqui à base da pergunta, essa confusão, infelizmente, ainda ela continua. Quando essas pessoas não são alcançadas pela única verdade, não aquilo que nós falamos no primeiro bloco, que cada caminho apresenta uma verdade, mas que, na verdade, não são verdade. Então, Yahshua, em seus ensinamentos, ele deixou uma coisa interessante para essa liderança religiosa, que são as responsáveis de manter muitas pessoas em cativeiro. Nós falamos aqui no primeiro bloco a respeito da palavra religião, que ela começa
abrir vários leques para prisões. E as pessoas acabam presas dentro desse sistema religioso. Então, na época, Yalcha logo identificou que muitas pessoas ali precisavam de um agir muito rápido, de uma libertação muito rápida. Dentre o que o irmão Josimar, o mediador, falou, realmente precisa de uma libertação, irmão Roberto? Precisa. Porque você não ganha um caminho se você estiver cativo. Você não consegue entender a verdade se você vive num quadro de mentira. Então, lá em Matitial, capítulo 23, irmão Wagner, quero ler aqui com os irmãos, a partir do versículo 4, Matitial 23. E diz assim, versículo 4. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. No entanto, eles próprios não se dispõem a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que realizam tem como alvo serem observados pelas pessoas. Por isso fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes mais longas. Amam o lugar de honra nos banquetes e os primeiros assentos nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças e de serem pelas pessoas achados rabi, chamados, melhor dizendo, rabi. E a ninguém sobre a terra tratai de vosso Pai, porquanto só um é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Também não sereis chamado de líderes, pois um só é o vosso líder, o Mashiach. Porém, o maior dentre vós seja vosso servo. Portanto, todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todos aqueles que si mesmo se humilhar será exaltado. E ele continua falando. E por que Yalcha está fazendo esse sermão? Conscientizando as pessoas a serem libertas desse jugo, dessa escravidão que a religião impõe sobre cada vida. Ai de vós, doutores da lei, e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus. Olha o problema da religião, irmão Josimar. O reino dos céus, irmão Wagner, fica fechado, bloqueado. Diante dos homens, porquanto vós mesmo não entrais e nem tampouco deixais entrar os que estão a caminho. Aleluia. Então existe o caminho e existe aqueles que estão a caminho desse caminho. O caminho é um, Yalcha. Mas existem pessoas que estão a caminho. E você que nos assiste hoje, nesse podcast, Verdades e Mentiras, só você pode responder essa pergunta. Você está no caminho ou você está a caminho do caminho? Porque aquelas pessoas que viviam sob o monopólio da religião, sob aquela liderança hipócrita, como o próprio Yalcha o chamou, eles estavam procurando
O que, meu amado irmão Josimar? O caminho. Só que aqueles líderes, a religião, irmão Wagner, irmã Maria Pacheco, fez o quê? Um bloqueio, fez uma cortina, e Yahshua identificou aquilo no campo espiritual. Ele falou, vocês não entram e nem permitem quem está a caminho. Aleluia. A caminho. Porque tem muitas pessoas, irmão Wagner, que estão confundindo o caminho com a caminho. São coisas distintas que nós precisamos entender. Boa, irmão Roberto. Isso é para mim, é para cada um de nós. Nós estamos no caminho ou estamos a caminho? Então, o Eterno, através do Mashiach, cheio do Ruach Kadosh, está falando aqui para aqueles homens. Ai de vós, guias cegos, porque ensinai, se uma pessoa jurar pelo santuário, isso não tem significado. Porém, se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado a cumprir o que prometeu. Os dogmas religiosos, os julgos, as promessas terrenas, diferente daquilo que Yahshua mandou que eles fizessem, promessas espirituais. As promessas do reino, que engloba o reino, sempre foi promessas espirituais. Nós já explicamos isso em um podcast que nós fizemos. Se você tem habilidade, se você se esforça, se você é uma pessoa correta, o Abba te honra. O Abba te honra. Vai sempre ter uma porta aberta para você. Vai ter sempre um escape para você. Porque no Salmo 37, Dude falou isso. Eu já fui moço. Hoje eu já estou com uma idade avançada. Mas nunca vi um justo sequer mendigar o pão. Eu nunca vi sequer um justo ser desamparado. E nem a sua descendência mendigar o pão. Então as pessoas confundem bênçãos espirituais com bênçãos terrenas, bênçãos materiais. E o que eles estavam falando aqui, você jura, irmão Wagner? Não jura, então jura aqui no altar. Jura aqui no altar. Porque eles te colocavam uma imposição de juramento, porque eles estavam de olho nas ofertas, em tudo aquilo que o povo trazia para onde? Para o altar. Então era um jugo. A pergunta é, precisa de libertação? Precisa. Você que está a caminho do caminho, a primeira coisa que você precisa fazer é se libertar dos dogmas religiosos. A segunda coisa, se libertar dos templos de pedra. A terceira coisa, crer no teu coração e confessar com a sua boca que Yahshua Mashiach veio para te resgatar. Até aqui. Obrigado, querido. E quiser pesquisar e ver estudos sobre assuntos pertinentes ao que está sendo trazido aqui, vamos indicar alguns canais e redes sociais que falam sobre. São esses: pelo YouTube, canal Atalaia Dial, ou acesse o site www.atalaiadial.com. Canal Virgens Prudente com a irmã Vânia. Também temos pelo YouTube o canal Guerreiros Dial com o irmão Tiaguinho. Pelo Telegram temos a opção Grupo Filadélfia Viva, um grupo abençoadíssimo, excelente para recepcionar aqueles que estão começando e que estão precisando de imersões. Um canal com atividade pelo dia todo, orações, intercessão, lives temáticas, louvores, estudos e vigília, tudo para a honra e glória do nosso Criador. Temos também a opção pelo Facebook, digite na lupa Yahshua, a salvação dos que creem. E vai cair num grupo também ali do irmão Roberto Flávio, abençoadíssimo, esse que está conosco aqui. Louvado seja Yahweh.
Temos também ainda, meus irmãos, a obra da caridade, a Focate, uma obra para a ajuda dos irmãos em Yahshua Mashiach que necessitam de um socorro bem presente, né? Então, tem esse grupo, Obra da Caridade, que está sempre ali dando uma mão ali, ajudando os irmãos, dando um socorro, né? Então, para quem sentir no coração de dar uma ajuda, tem o QR Code que está aqui do lado para a Pix, que cai direto na conta da Obra da Caridade com o grupo Afocate. Ainda fica uma observação, meus irmãos, que todos os grupos anunciados aqui fazem um trabalho independente, apesar de sermos irmãos em Yahshua Mashiach. Tá bem, meus irmãos? Cada grupo faz o seu trabalho, então é independente. Nós aqui só estamos anunciando para dar opções para cada um de vocês, ouvintes que estão e podem estar nos seguindo aqui. Louvado seja Yahweh. Então tá, meus irmãos, vamos voltar rapidinho porque esse podcast está tremendo demais e a gente não pode perder um minutinho. Louvado seja Yahweh, vamos para cima.